fotografar Josué 1 e a começar no 7. O que é que aconteceu aqui? Depois de saírem do Egito, do local da escravatura, Moisés levou todo o povo. Depois de ser levar todo o povo até à terra prometida, chegando à terra prometida, eles prevaricaram, deram um relatório errado. Depois de darem um relatório errado, Deus fez-os andar em círculos durante 40 anos para prepará-los para poder entrar na terra prometida. E agora o que aconteceu? Eles estão outra vez ao pé da terra prometida e Moisés já não é o líder, é sim Josué. E Josué, perante tanta gente, sabendo o que é que aconteceu no passado, ele fica com um pouco de receio e Deus começa a falar com ele. E dá-lhe a solução de como andar com Deus, de como ter vitória. E nós vamos ver isso. Josué 1:7. E diz aqui: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. E agora no 9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Veja que isto foi a última coisa, o que está no versículo 9, foi a última coisa que Deus disse. Isto quer dizer que só depois de nós fazermos o que está para trás é que Deus pode andar connosco e estar ao nosso lado. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Ele vela por ela. Ele está observando quem está a usar a palavra de Deus. E quem estiver a usar a palavra de Deus, Ele está atento. E por causa de estar atento, Ele vai nos guardar porque estamos a usar a palavra dEle. Jesus disse: sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Eis que Deus nos mandou através deste versículo em Josué: esforça-te, tem bom ânimo. E agora vamos ver homens de fé e vamos abrir em Gênesis 12. Em Gênesis 12 se vê sobre a chamada de Abraão. E não foi uma chamada normal. E vemos aqui no Gênesis 12:1 diz assim: ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, de casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam que a bênção foi declarada mesmo antes de Abraão sair de casa, caso ele obedecesse e caso ele saísse. Os homens de fé são como nós. Estes homens de fé são o exemplo para nós nos lembrarmos que temos Deus connosco, que Ele não nos larga, que Ele quer fazer maravilhas connosco e através de nós. Não nos podemos esquecer que Ele é um Deus de amor, que nos ama, mas que quer que nós tenhamos ousadia em todas as coisas. O que Ele diz que vai fazer na sua palavra, Ele o fará. Agora tem de haver de nós uma confiança tal que isso possa acontecer. E essa confiança nós chamamos fé. A confiança que Deus vai operar perante a sua palavra e perante nós. Perante nós já sabemos que Ele vai operar, porque se Ele deu o Filho por nós, não nos dará todas as coisas. E eu creio que sim. Este homem de Abraão saiu de casa dos seus pais, depois de sair de casa dos seus pais andou no deserto. Ora, ele tinha uma casa e foi viver para o deserto para tendas. Mas, no entanto, Deus foi com ele e o abençoou em todo o seu caminhar.
Houve várias coisas que aconteceram pelo caminho e ele foi, até que chegou uma altura em que ele foi provado. E nessa prova, o que é que aconteceu? Ele não tinha filhos. Deus lhe disse que ia dar um filho. Deus lhe deu um filho, já tendo ele 100 anos e a sua esposa 90. E depois, quando o filho já era moço, Deus lhe disse, dá-me o teu filho no holocausto. Não foi uma prova fácil. Mas Abraão não questionou sequer. De tão habituado que estava a andar com Deus, não questionou, agarrou e foi. Teve 3 dias de andamento até chegar ao local que Deus tinha predestinado para haver o holocausto. Ele chegou lá, pôs a lenha, atou o rapaz, o pôs deitado sob a lenha e levantou o cutelo, o machado, para o matar. E quando ele levantou e ia para fazê-lo, Deus disse, não faças isso. E quando diz não faças isso, ele olhou para o lado e viu um cordeiro que lá estava. E então foi buscar o cordeiro e o matou em vez do filho. Mas o que Deus disse, eu disse, agora sei que me temes e me amas, acima de todas as coisas. Nós muitas vezes pensamos nestes homens de Deus e pensamos, glória a Deus naquele tempo, glória a Deus. Mas, ouça, veja agora e compare com as provas de agora que nos acontece a nós. Quantas vezes Deus não nos diz para fazer coisas ou sentimos que devemos fazer algumas coisas e temos receio de magoar os outros? Abraão não teve receio de magoar o filho. O filho, não estamos a falar de outra pessoa, estamos a falar de um filho. Ele não teve receio, porque ele amava a Deus. A intenção dele nunca foi matar o filho, nem queria, era a pessoa que ele muito amava. Mas ele amava muito a Deus. E esse amar muito a Deus fez toda a diferença. Deus, a seguir a esta prova, o prosperou ainda mais. Fez-o tornar uma nação inteira. Porque o abençoou sem medida. Deus andou com Abraão e Abraão andou com Deus. Não nos podemos esquecer que as provas vêm, os testes vêm, e Deus quer arrancar de nós aquilo que muitas das vezes faz impedimento entre nós e Deus. Pode ser um familiar, pode ser um carro, uma casa, um emprego, pode ser tanta coisa, pode ser uma recordação, pode ser um momento bem passado em determinado sítio que nós estamos sempre a lembrar-nos e sempre a recordarmos e sempre a dizer, foi tão bom, foi tão bom. E Deus quer nos tirar isso do coração para meter lá Ele em primeiro lugar. Ele é que tem de estar em primeiro lugar, em cima de tudo. E só depois Ele pode começar a fazer a grande obra que tem para fazer em nós. Só depois. Abraão é um grande exemplo disso. O homem que teve de andar em fé completa. A prova disso foi neste versículo que eu vos acabei de ler, em que ele teve que sair de casa de seus pais e ir viver para o deserto para tendas, onde não havia nada. E ele confiou num Deus. Por isso é que Deus o abençoou logo desde o princípio e disse, vou-te abençoar se fizeres o que eu te digo. E hoje mesmo, se nós fizermos o que está escrito, se nós andarmos em perdão, andarmos em amor uns com os outros, se nós dermos o privilégio perante os outros, o que é isso? É agarrar, metê-los em primeiro lugar, mesmo acima de nós, os outros. Então, e aquilo que fizeram, ouça, deixe isso com Deus. Deixe isso com Deus. Faça o que Deus quer. Não faça o que os homens querem. Não faça o que a sua carne diz. Não faça o que é lógico dizer, fazer. Não faça isso. Faça o que Deus quer.
como Abraão fez e foi abençoado. Glória a Deus. Este Abraão foi uma grande bênção. Foi através dele que toda a nação judaica se diz que era filho de Abraão, pois próprio Jesus mencionou: dizeis vós que sois filhos de Abraão e não conheceis estas coisas. Portanto, lembrai-vos de Abraão, sempre. Um homem que teve de grande fé. Amém? E agora vamos ver a vida de outro homem. E vamos abrir em Êxodo 3. E vemos outra chamada de outro homem, e este homem chama-se Moisés. Este Moisés, quem foi? Moisés era filho de Hebreus, e houve um decreto na altura do faraó para agarrar e fazer o quê? Mandar matar todos os homens que nascessem homens. Todas as crianças, todos os bebés teriam de ser mortos. A mãe, quando viu que isso poderia acontecer, agarrou em Moisés, meteu-o dentro de uma alcofa fechada e meteu no rio Nilo a descer o rio, para ele salvar. Quando ele estava a descer o rio Nilo, a irmã de Faraó viu a alcofa, ouviu o bebé chorar e trouxe a alcofa e viu, e ele era muito bonito. E então o trouxe para ela e ficou com ela e o criou. E Moisés foi salvo assim da morte. Com a continuação dos anos, Moisés foi-se tornando homem, um homem muito forte, em força física. Sabendo tudo, depois veio a descobrir que era hebreu e que não era descendente dos egípcios, portanto, Faraó. E então o que é que aconteceu? Ele agarrou e defendeu o irmão que estava a ser espancado. E quando defendeu o irmão, ao tentar defender o irmão, matou o egípcio. E por causa disso fugiu. E fugiu para uma terra longínqua, para não ser morto dos egípcios. E agora chegamos à parte onde aparece Deus a Moisés. E aparece a chamada de Moisés. E diz aqui: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia, e o levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Herob. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E eu disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Senhor, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus extratores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, um lugar dos cananeus. E do Eteu, e do Amorreu, e do
Ferizeu, e do Heveu, e do Jebuseu. Eis que agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu vou parar agora, isto é um pouco extenso o que eu acabei de ler, mas temos que entender que Deus estava a chamar Moisés. Ora, Moisés tinha passado 40 anos no Egito, sendo treinado como filho da filha de Faraó, da irmã de Faraó. E depois teve mais 40 anos no deserto. O que é que ele teve a fazer? O que é que aconteceu durante todo este tempo? Ele teve 40 anos a aprender a ser príncipe e depois teve 40 anos a perder todos os hábitos que tinha aprendido de ser príncipe. Isto é uma ilustração muito grande para toda a nossa vida. O que é que nós estamos a fazer? Que hábitos nós temos? Nós fomos resgatados exatamente como Moisés foi. Mas ele fez o que era errado e nós não fizemos. Eu não matei ninguém, pode você dizer, e eu também digo, graças a Deus, que isso não me aconteceu. Mas nós tínhamos uns certos hábitos em que pensávamos que, pronto, eu sou bom nisto, sou bom naquilo, nós até nos exaltávamos em relação a isto, em relação àquilo. Moisés fazia o mesmo. Portanto, teve que estar 40 anos a perder tudo isso. Porque no deserto, a pastar ovelhas, ele não tem que se glorificar de nada a ninguém. Ele perdeu tudo. Tudo o que tinha. De tal maneira que perdeu, se você ler o princípio do Êxodo, vai ver que Moisés sabia ou achava que ele seria livramento para os irmãos dele, os hebreus, para todos os hebreus. E por isso é que tomou pela força e acabou por matar um egípcio. E no entanto vamos ver agora a resposta dele, 40 anos depois da morte que ele fez, veja a resposta que ele deu. No versículo 11, Êxodo 3, 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire os egípcios dos filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vejam a diferença de um homem que com 40 anos de idade dizia, eu sou capaz, eu tenho a força, eu tenho as capacidades de livrar o meu povo do Egito, e agora de 40 anos depois, com 80 anos, ele diz, quem sou eu que possa fazer alguma coisa? Esta lição é muito grande. Eu estou a fazer uma pausa, estou a falar mais pausada, é de propósito, para que você entenda uma coisa. Deus não quer as nossas capacidades, aquilo onde nós somos bons. Deus quer-nos a nós, vazios de nós mesmos. E muitas das vezes a caminhada cristã é exatamente isso. É um esvaziar de nós mesmos. Muitas das vezes acontecem coisas de qual nós não gostamos, mas é o esvaziar de nós mesmos. E quando nós ficamos vazios de nós mesmos, Deus pode entrar e pode começar a fazer a obra que Ele quer através de nós. Já não é o nosso eu acho, mas deve ser assim, mas deve ser assado. Não. É o que Deus acha que é. E é isso que vai em frente. Moisés, o que antes dizia, não, eu vou,
Agora ele diz, eu não sou capaz. E vejam que a resposta de Deus, não te preocupes, agora eu sou contigo. Porque é que ele é um homem de fé? Porque ele tomou uma ação depois disto. E Deus, apesar de ele, na continuação, nós podemos ler mais à frente do capítulo 3, ele vai dizer que, mas eu não posso fazer isto, eu não tenho capacidades para falar, eu não tenho isto. Ele põe sempre problemas. E Deus contrapõe sempre e diz que é com ele. E ele foi. Ele agiu pela fé, mesmo sabendo todas as impossibilidades. Impossibilidades de idade, impossibilidades de capacidades, impossibilidades de distância, impossibilidades de um povo muito numeroso como era o do Egito, um povo de armas e tudo mais. Ele foi na mesma. Ele agiu pela fé. Mas veja o exemplo de Moisés. Ele teve de despir dele mesmo e vestir-se de Deus. Nós podemos ter capacidades para fazer isto, para fazer aquilo, para cantar, para louvar, para fazer tantas coisas. Temos de ter capacidades para falar aos outros. Podemos ter capacidades para tantas coisas. Mas Deus diz, dá-me o que tu tens. E eu te darei o que tu precisas para tu operares a meu favor. Despe-te de ti próprio e deixa-me que eu te vista, diz Deus, com aquilo que tu vais precisar para fazer a minha obra. É preciso nós não esquecermos que esta obra não é nossa. A glória não vai ser para nós. Esta obra é de Deus e a glória é para Deus Altíssimo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não nos podemos esquecer disto. Porque ao nós fazermos isto, estamos a glorificar a Deus e não a nós. Porquê é que isto deve acontecer em nós para que as coisas possam fluir? Porque muitos homens têm levantado e têm andado nas suas próprias capacidades. Deus os tem ajudado, porque através deles tem feito coisas até grandes. Mas são homens que dizem que são eles que são capazes. Só eles podem. E eles não vão durar muito tempo assim. Aquele homem, aquela mulher que se despe completamente e se diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tenho fracassos, muitas poucas vitórias. Que capacidades é que eu tenho, Senhor? Ouça, eu vou dar um exemplo com alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e já tinha um curso de computadores e já programava alguma coisa em computadores e mexia em computadores. E quando eu aceitei Jesus, computadores têm muita lógica, tem muita maneira de pensar com lógica, em que a lógica funciona de tal maneira que, se eu empurrar uma bola, ela começa a andar. 1 mais 1 é igual a 2 e não há hipótese de ser de outra forma. Eu tive que parar de mexer em computadores durante uns tempos para me inteirar da lógica de Deus, de como Deus operava. E comecei a ver que Deus desafia tudo. Desafia todas as mentes, desafia tudo. E à medida que eu fui andando, eu fui percebendo isso e comecei a acreditar em coisas mais impossíveis que antes eu não acreditava. E depois voltei a mexer em computadores. E quando voltei a mexer em computadores, eu fiz coisas, fiz programas
programei que outras pessoas que falaram comigo mais tarde e viam o que eu sabia, diziam que era impossível o que eu fazia. Porque já não era eu que estava a fazer, era Deus que estava a fazer. À medida que mesmo você tenha uma determinada capacidade, inclusive para pregar, entregue a Deus e deixe-o fazer. Você acha que tem uma capacidade para fazer outra coisa qualquer, entregue a Deus e deixe-o fazer. Você não precisa de fazer isso em público, você não precisa de fazer isso no meio de uma reunião, você precisa de fazer isso quando você está sozinho com Deus. Entregue isso a Deus e diga: faça-se a tua vontade em mim, Senhor. Estes homens de fé são para nós o quê? Um exemplo de vida, um exemplo para nós vermos como nos devemos conduzir, um exemplo de andar com Deus. Moisés despiu-se, Abraão teve que fazer o quê? Teve que largar o seu filho, o único filho que ele tinha, o filho que tinha tido depois dos 100 anos de idade, o filho que ele amava. Mas ele teve que mostrar a Deus que amava mais a Deus que o filho. Moisés despiu-se de tudo que o mundo tinha. Sabe que o Egito, na altura, era o mundo ou o país mais próspero que existia, onde a tecnologia era maior. Nós podemos ver até várias coisas, como as pirâmides, a arquitetura que eles tinham, como faziam as coisas, era de um conhecimento muito grande e poderoso. Ele teve de despir de tudo isso para que Deus pudesse usar. E ver-se a diferença entre um homem que dizia: eu sou capaz, de um homem que diz: eu não sou capaz. Mas em que Deus diz: agora posso-te usar, eu vou ser contigo. E ouçam, as obras que Moisés fez depois são obras muito grandes, porque Deus estava com ele. As pragas todas que vieram para o Egito vieram através de Moisés, por causa das palavras que Moisés falou, por causa do estender da vara de Moisés. O mar vermelho se abriu porque Moisés estendeu a vara sobre o mar. Deus usa homens sobre a terra. Homens que creem que Ele é capaz de fazer grandes coisas. Homens que se movem com Deus, que se despiram deles próprios e vestiram-se de Deus. A sua força vem de Deus. As suas capacidades vêm de Deus. O seu conhecimento vem de Deus. Esta lição, uma lição muito importante. Uma lição em que nós devemos pensar como é que queremos andar. Vamos andar, obrigado, Pai, em tudo, e não andar de glória em glória, de fé em fé, ou despirmos completamente de tudo aquilo que julgamos que é certo e andarmos com Deus e começar a fazer grandes coisas, muito grandes, porque Deus é connosco. Deus é connosco. Eu desejo uma boa noite e que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.